Depois de terem sofrido pela traição do Isaac, as meninas e o Cid, que estava disfarçado lá, desmaiaram dentro da igreja secreta do culto dos Diabolos, né? Seguindo o penúltimo vídeo que a gente fez. E cara, nesse longo desse período aí, eles acabaram sendo presos, mas acordaram de cara com o maior vilão que o Cid poderia enfrentar, que é o Fenrir, o espadachim lendário considerado o melhor do mundo, né, em lutas de espadas, e que estava prestes a reviver o braço dos Diabolos agora. Se não fosse pelo nosso querido Shadow, as coisas poderiam ter simplesmente se perdido nesse mundo. Então vamos conferir hoje o que o Cid fez para poder parar esse cara aí do culto e acabar com a missão final de reviver o demônio, né, dos Diabolos, usando a essência mágica dos alunos de Midgar. Mas ainda temos outras coisas para se esclarecer mais à frente. Enfim, vamos nessa, vem comigo. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de tudo o que aconteceu, a Claire acabou acordando quando ela pensou ter ouvido uma voz na sua cabeça, que de fato era a voz da própria Aurora. Lá na Névoa Branca, ela tinha sido algemada numa mesa de testes e parecia que essa era uma mesa cirúrgica de má qualidade, como a própria Alexa também passou por isso aí, né, durante um tempo. Ela também estava algemada, inclusive, do lado da própria Claire, e ela acordou depois disso. Elas olharam, ficaram surpresas com toda a situação de que lá existiam inclusive 4 cápsulas cilíndricas e dentro tava um líquido vermelho e humano lá dentro, né? Cada uma das cápsulas tinha os alunos, basicamente aquela lista de desaparecidos da escola de Midgar. E essa cápsula absorvia a magia desses alunos para poder ressuscitar o demônio dos Diabolos. E se as duas não saíssem dali o mais rápido possível, óbvio que elas iam sofrer o mesmo destino que aqueles pobres alunos que estavam relativamente morrendo ali, né? Então assim, a ideia foi a Alexa tentar liberar suas restrições, só que isso não deu certo. A Claire também tentou, mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Alexa, como se algo estivesse bloqueando a magia das duas agora. Nesse momento, uma cápsula cilíndrica começou a se movimentar. Com um som meio que de um movimento mais lento, um líquido vermelho escoou, né, foi tirado de dentro dessas cápsulas e naquele momento uma voz apareceu por trás delas, dizendo que faltava cerca de 10% para poder completar de fato, né, quebrar aquele selo do demônio dos Diabolos do braço. E de repente o Fenrir apareceu, que era o 5º assento de todas as rodadas aí. Ele esclareceu, né, começou a falar que para reviver o braço direito dos Diabolos, ele estava planejando absorver a magia do colar das pessoas que estavam na academia. Lembra daquele jogo que aconteceu de vida ou morte, que todo mundo ficou com os colares no pescoço e que se chegasse a 0 eles iam absorvendo a magia das pessoas, e se chegasse a 0 as pessoas morriam? Pois é, cara. Só que isso ainda ficou mais fácil para o Fenrir agora, porque ele já tinha as duas que ele queria ali, tanto a Claire quanto a Alexa, e isso poupou o culto de muitos problemas mais à frente. A academia tava um completo caos por agora, mas a Alexa afirmou que o Jardim das Sombras já estava por aqui, pronto para parar o Fenrir de qualquer maneira. Quando a Alexa inclusive disse isso, né, num tom mais baixo, o Fenrir parou, né, ficou sem se movimentar, porque de fato os Shadows Garden são as pessoas que podem parar o culto a todo custo, a maior ameaça para eles. Mas o Fenrir simplesmente começou a rir, começou a tirar sarro da Alexa, ele queria nem saber, tá? O rosto dela inclusive ficou vermelho por isso, o som do ranger dos dentes foi até ouvido por ele. Logo depois o Fenrir continuou provocando tanto a Alexa quanto a Claire, mas agora os preparativos já estavam completos para colocá-las dentro da cápsula. Era hora do processo de renascimento de fato começar. O Fenrir então se virou e foi para Claire primeiro. Ele pressionou a seringa cheia de líquido vermelho no pescoço da Claire e ela começou a balançar a cabeça tentando resistir, só que a força do Fenrir era muito maior do que a dela, né? Sem sombra de dúvidas. Ainda mais que ela estava presa. A seringa então ficou presa no pescoço da Claire. Assim, a voz da Aurora começou a ecoar na cabeça dela, né? Uma densa magia então começou a transbordar do corpo da Claire e a seringa se quebrou. Basicamente, a contenção saiu de dentro do corpo dela. O Fenrir se afastou com medo do que poderia ser essa magia, né, que estava acontecendo. Assim, mais uma vez nós tivemos a Aurora emprestando um pouco de poder, um pouquinho da sua força para Claire, e a Claire então sacou a sua espada e quebrou todas as restrições da Alexa também. A Alexa sacou a sua espada também, se preparando para lutar, e o Fenrir olhou diretamente para Claire nesse momento. Ele puxou a espada do vazio também, que era a espada longa, né, nessa altura uma das espadas mais poderosas que existiam no mundo, uma espada vermelho sangue ardente, a Blood Fang,
né, espada sagrada, digamos assim, que já foi inclusive chamada de espada mais forte. Então a Claire aperfeiçoou a magia dentro do seu próprio corpo, pouco a pouco, né, foi melhorando, e ela estava começando a entender a sensação de duas potências estrangeiras se misturando. Então a Claire fechou a distância entre eles e em um instante começou a lutar. O Fenrir, no entanto, subestimou a espada da Claire um pouco. Um tentáculo vermelho envolveu a Bloodfang dele, né? Começou a enrolar aqueles tentáculos de sangue que são os poderes da Aurora. E se você pensar nessa hora, o Fenrir estava ferrado, mas não. O cara é absurdo, né? Então ele desenhou como se fosse uma presa de sangue e com apenas um movimento os tentáculos vermelhos começaram a entrar em erupção. A Claire fez o próximo movimento dela também. Ela entrou numa brecha, começou a se esquivar dessa presa de sangue dele e depois cortou diretamente o corpo do Fenrir. Assim, um som estrondoso começou a ecoar. Só que o Fenrir basicamente conseguiu bloquear essa lâmina da Claire com o cabo que tava da presa de sangue dele, da espada dele, né? Olha que interessante. Algo que ninguém esperaria, porque quem usa o cabo para bloquear? Pois é, mas ele acabou invertendo a presa de sangue. Ele inverteu a espada e sacudiu a espada da Claire, que acabou acertando o queixo dela com um soco depois. Só que apesar disso aí, a Claire conseguiu pular para trás o mais rápido que ela pôde, reduzindo a força dela. O Fenrir começou a atacar a Claire então, mano, como se não houvesse amanhã. Já que ela tinha perdido a postura, ele aproveitou essa oportunidade. Naquele momento, os movimentos do Fenrir simplesmente pararam. Cara, o ombro esquerdo dele tinha de alguma forma sido perfurado pela espada da Claire. Só que na verdade não era da Claire, tá? O Fenrir recuou um pouquinho, puxou a sua presa de sangue e o sangue começou a jorrar do ombro dele. Ele não se importou nem um pouco com isso aí, obviamente, mas deixou escapar um suspiro alto e balançou a sua presa de sangue mais uma vez. O ataque continha um poder enorme e a Alexa teve que se preparar para se defender com a sua espada, porque foi ela que inclusive fez esse corte nele e ele ia acabar com as duas ao mesmo tempo. Era 2 contra 1, que na verdade pode-se dizer que era 1 contra 1, né? Porque tanto a Alexa quanto a Claire juntas têm a mesma habilidade que o Fenrir tem, ou até menos ainda, né? Porque pode ser que o Fenrir seja muito mais forte do que elas. Só que, cara, depois da Alexa receber esse golpe, pô, os movimentos dela não eram rápidos. Só que assim, a espada dela, né, o poder mágico que estava imbuído nela também era pequeno. Não tinha como ela resistir a esse ataque do Fenrir. A presa de sangue destruiu a espada da Alexa completamente. Mas logo antes disso, a Alexa deu meio que um passo para trás. Então ela mudou o ângulo da espada e deixou os ataques fluírem. Com um movimento basicamente curtinho e uma menor quantidade de poder mágico usando, ela conseguiu atacar de volta, né, contra-atacar os pontos vitais do Fenrir. O Fenrir, inclusive, deveria ter morrido se ela tivesse levado aquele golpe de contra-ataque extraordinário. Mas ele parecia, inclusive, não ter outra escolha a não ser esperar para ser atingido pela facada da Alexa, mesmo que ele tivesse com a sua presa de sangue ainda extraída. No entanto, o Fenrir conseguiu pisar tão forte no chão que ele rachou o chão, criou uma vibração incrível e ele se reposicionou, digamos assim, num movimento que seria impossível para uma pessoa comum fazer, né? Do nada, então, a pressão geral do mundo mudou. O poder mágico imprevisível começou a irradiar de dentro do Fenrir. Ele tinha se transformado em um velho agora, a verdadeira forma dele, né? Ele estava tão fraco, pelo menos parecia que ele estava tão fraco, que ele poderia desmaiar se ele fosse empurrado. Só que a Alexa e a Claire nunca desprezaram esse oponente, cara, porque independentemente da sua aparência, o peso da pressão que ele tinha aumentou tremendamente, cara, incontavelmente. Então assim, elas estavam suando frio por conta disso aí. A presa de sangue do Fenrir, que era a espada dele, começou a se esticar. Era como se fosse um chicote agora, e essa longa lâmina estava pairando sobre o pescoço da Claire. Assustada, a Claire observou como a morte dela estava se aproximando cada vez mais, olhando a vida dela passando diante dos olhos, cara. Mas no momento seguinte, os olhos da Claire ficaram roxos. Mais de 100 tentáculos foram disparados, e aí foi quando as presas de sangue foram completamente repelidas. Os tentáculos se aproximavam do Fenrir num instante, chegaram para rasgar ele no meio. Essa era de fato a verdadeira força da bruxa da calamidade. O Fenrir desviou desses tentáculos, ainda assim, de repente, todos os tentáculos sangrentos começaram a explodir e desapareceram. Daí foi quando a gente viu que a presa de sangue meio que derrubou a Claire, porque agora ela estava começando a ficar mais fraca, sem poder mágico suficiente para fazer qualquer coisa, né? Porque, pô, o colar também estava sugando muito do poder mágico dela há muito tempo. E depois que ela basicamente voltou ao normal, perdeu os olhos roxos, né? A Aurora parou de controlar ela por um tempo, mas a Alexa não parou por aí, cara. Ela continuou atacando também, independente da Claire ter caído no chão ou não. Só que o movimento ainda assim era rápido e fraco contra o Fenrir, cara. Com toda certeza, esse cara era muito mais forte do que ela nisso aí. O que a Alexa via, inclusive, era só uma sombra vermelha. E então a espada dela quebrou em pedaços.
No entanto, não importa quantas vezes as espadas sejam empilhadas, o topo da espada era muito distante. As lágrimas simplesmente apareciam nos cantos dos olhos da Alexa, ela estava pronta para desistir da vida também, e a presa de sangue desceu direto em cima dela. Só que nesse momento um som de uma forte rajada de vento apareceu. E o Fenrir interrompeu esse ataque no meio, recuando muito rápido, né? Como se fosse assim, ó, estalo de dedo. Uma caneta esferográfica, então, do nada foi cravada no chão na frente dele. O Cid, transformado em Suzuki, né? Lembrando que ele estava naquela imagem daquele garoto que morreu, que ninguém sabia que tinha morrido por conta do colar. Ele apareceu lá como um aluno da escola de Midgar. Até, inclusive, ele era mais fraco de todos, né? Mas é aquilo, só parecia ser mais fraco. De repente, então, o Fenrir balançou a sua presa de sangue mais uma vez, mas calmamente o Suzuki deu um passo à frente. Era o alcance do Fenrir, de fato. Os olhos do Fenrir se estreitaram bruscamente, pensando o que ele ia fazer. Mas no momento seguinte, né, logo depois, uma enxurrada de presas de sangue da espada começou a ir direto em cima do Suzuki, né? As sombras vermelhas caíram de cima para baixo, da direita para a esquerda, numa velocidade incrível. Aquele único golpe de espada que era extremamente bonito, como se fosse uma dança, né? Não podia ser visto, inclusive, a olho nu. Se acertasse ele, já era. Arrancava o cara no meio. Só que no meio disso tudo, o Suzuki ainda ergueu a sua caneta mais uma vez. A ponta dourada da caneta brilhando começou a meio que entrar nessa dança de espada, né? Então a espada vermelha e a luz dourada se encontraram, as duas. Basicamente a espada do Fenrir era definitivamente digna de ser uma das mais fortes do mundo. E a capacidade do Suzuki de equilibrar aquela espada justamente usando só uma caneta era algo que estava além do senso comum, cara. Lógico que é aquilo, é o Cid. O cara tá tipo Baba Yaga, pô, John Wick, matando 4 caras com lápis. Ele luta contra um maluco só com uma caneta, rapá. Tapa na gostosa. Mesmo em comparação com os outros cavaleiros da guarda real do reino de Midgar e as 7 espadas do Império de Belgalta, cara, nenhum se comparava à força do Suzuki, que superava em muito, obviamente, um estudante comum. Mas isso, como eu já disse 50 vezes e torno a repetir, a gente sabe que é pelo fato de ele não ser o verdadeiro Suzuki, porque se fosse, pode ter certeza que o cara já tinha ido dessa pra melhor aí, já tava com o CPF cancelado há muito tempo. A Cristina, que era prima dele, ajudou a Claire a se levantar da queda também. E a Claire segurou a sua mão direita, que agora estava marcada com um círculo mágico muito forte, por conta dela estar justamente dentro do lugar onde os diabolos, né, meio que criaram. Aquele círculo foi marcado pela aurora, mas estava brilhando muito forte por conta de estar perto do braço. Dentro da névoa, então, a luta entre o Fenrir e o Suzuki continuou firme. A situação estava lentamente começando a se reverter, né? Apesar de tudo, porque a sombra vermelha começou a empurrar a luz dourada com mais força. A ponta brilhando da névoa recuou lentamente. O motivo era a diferença de distância entre os dois. Basicamente, a presa de sangue, a espada do Fenrir, era muito mais longa do que a espada, uma espada normal qualquer, enquanto, pô, uma caneta do Suzuki não conseguia nem alcançar uma espada normal, né, muito pequena. Como resultado, o Fenrir começou a empurrar ele de forma unilateral e o Suzuki não teve escolha a não ser só ficar na defensiva. Então, cara, o Cid agora nesse momento preparou a sua caneta e jogou na direção do Fenrir. Basicamente eram 8 canetas, digamos assim, e elas se tornaram uma luz dourada que se soltou. O Fenrir deu um passo para trás, segurou a caneta com a presa de sangue dele, e algumas delas agarraram no seu corpo e acabaram ferindo ele também. Mas isso foi tudo, porque depois de jogar a sua arma fora, o Suzuki não tinha outra maneira de revidar, e as canetas foram lançadas uma depois da outra. A luz dessas canetas banhou o Fenrir como se fosse uma chuva. No entanto, a habilidade do Fenrir também era algo extraordinário. Ele não ia perder para só canetas. Ele desviou dessa chuva de canetas com movimentos muito ágeis, muito sinistros, e se afastou com a presa de sangue dele, e ele começou a sentir que não poderia evitar. Só que no meio de tudo isso, o Fenrir se levantou mais uma vez. Ele não moveu uma polegada, basicamente. Mas não porque ele não quis, cara, porque ele não pôde, porque agora ele tava num checkmate, rapaz. O Suzuki tava atrás dele. O fato é que o Suzuki segurou uma dessas canetas contra o pescoço do Fenrir, e ele usou essas canetas todas antes de chegar perto do Fenrir como uma distração, tá ligado? Da agora, ele segurando essa caneta aí, ele meio que enfiou no pescoço do Fenrir, e o sangue começou a jogar através dele. Mas agora uma grande quantidade de poder mágico começou a transbordar, e o Suzuki foi surpreendido por isso, porque a ferida no pescoço do
do Fenrir cicatrizou, como se estivesse se regenerando imediatamente. Diante dessa visão esquisitaça, a Cristina e os outros recuaram, mas uma nova pessoa apareceu. Na hora, o lodo preto que cobria o Suzuki, né, aquele slime, revelou a sua forma perfeita, estranha e aterrorizante, mais brava de todas. Um homem vestindo aquele longo casaco preto e o capuz, que sacou a sua espada preta e disse: "Eu sou Shadow." Pois é, tu achou que era Eu Sou Atômico, né? Ainda não, meu querido, ainda não. O Fenrir não mostrou sinais de inquietação nessa hora. Ele estava cheio do seu poder mágico e enfrentou o Shadow sem problemas, tá? Ele levantou a sua presa de sangue, a sua espada, e o Shadow levantou a sua espada negra também de slime, e no momento seguinte a figura do Fenrir desapareceu dentro de um vórtice de névoa branca absurdo, tá? Ele apareceu atrás do Shadow e a presa de sangue dele foi balançada de uma forma que ia cortar o Shadow durante toda a névoa. E conseguiu, tá? Essa névoa branca girava em torno do Fenrir e o Cid conseguiu até defender o ataque dele, apesar de dessa vez ele ter conseguido causar arranhões no Cid. O Shadow, ele sofreu alguns arranhões na roupa. Ele inclusive avaliou silenciosamente o fluxo de magia no lugar. Só que no momento seguinte o Fenrir desapareceu de novo e outra ferida, outro arranhão apareceu ao longo do casaco do Shadow. Foi mais profundo do que o primeiro ataque, inclusive, ou seja, ele estava chegando mais perto ainda do Cid, de ferir ele de verdade. O Fenrir tentou voltar atrás do Shadow, só que o Shadow agora deu um tapinha na ferida do longo do seu casaco e meio que restaurou essa ferida com as suas energias do slime. Só que, nesse próximo ataque, o Fenrir conseguiu aparecer atrás do Shadow, só que o sangue que jorrou foi do ombro do Fenrir e não do Shadow, porque o Cid já conseguiu seguir os movimentos dele à risca, sabia exatamente onde ele estava, independente do quão rápido ele era. Essa névoa branca, então, começou a se abrir, deixando uma cicatriz gigante, um buracão no chão. E depois de só então a presa de sangue disparar como se fosse um chicote, o ataque e defesa, que foram invertidos em ordem, foram ainda mais acelerados pela técnica do Fenrir. O número das presas de sangue aumentou contra o Cid, né? Cada vez que o Fenrir usava a presa de sangue, o número aumentava, eventualmente chegando a 9 lâminas diferentes. 9 lâminas que atacavam o Shadow de todas as direções simultaneamente, cara. Era algo muito difícil de defender, tanto que nesse momento seguinte, o corpo do Shadow foi meio que dilacerado por 9 golpes. Ele só aceitou. Pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, ele foi todo rasgado. Ele foi brutalmente atacado como se estivesse brincando como uma marionete. A presa de sangue facilmente dividiu o Shadow no meio e criou um buraco enorme no chão. No entanto, nenhum sangue saiu do corpo do Shadow. Em vez disso, esse corpo dele desapareceu de forma muito leve. Na real é que era só um clone das sombras. Virou Naruto, o cara meteu um jutsu ali. Era um clone do Shadow. Então agora era a hora do Cid entrar em ação mais uma vez. Ele usou a sua nova técnica, uma técnica oculta inclusive, que era Utsisemi no Atomic. Então 9 dragões apareceram e devoraram o Fenrir nesse momento. O primeiro mordeu o braço direito, o segundo o braço esquerdo, o terceiro a perna direita, o quarto a perna esquerda, o quinto e o sexto dragões cortaram ambos o corpo dele no meio e o sétimo pegou no peito, o oitavo cortou o pescoço e o nono devorava a cabeça dele. Cara, literalmente ele estava imobilizado, não podia sair de forma nenhuma dessa posição que ele estava. Mas no final o Fenrir tinha visto o auge do poder desse mundo ainda assim. Só que pro Cid, galera, não existe pico de potência de poder, não. Porque acima dos picos, sempre existem picos ainda mais altos. O rosto do Fenrir mostrava então um certo arrependimento, porque ele ainda não viu o pico de verdade de poder, porque o Cid inclusive ainda não chegou nem perto de dar o seu máximo numa batalha. E então as mandíbulas do nono dragão se fecharam e a cabeça do Fenrir foi engolida por completo. Shadow tirou o longo casaco preto dele e ia desaparecer nas profundezas da névoa branca, mas antes a Alexa gritou ele, perguntando ele na névoa, né, que ele parou. Ela pediu pra ele falar, pelo menos pelo que ele estava lutando, mas o Shadow se virou e não respondeu. Ele apenas disse o seguinte, ele falou que ele queria proteger o país e não queria que a pessoa que ele ama se sentisse triste. Por isso, ele decidiu lutar. Depois disso, ele sorriu um pouco, balançou a espada dele pro lado, e do lado de fora disso tudo aí foi visto um dispositivo estranho na névoa. Daí um som metálico soou, esse dispositivo se partiu em dois, e os colares da Alexa e da Claire caíram no chão, assim como o colar de todo mundo. Então quando elas olharam para trás, o Shadow já tinha desaparecido. E essa pessoa que você deve estar pensando quem o Shadow ama, o Cid ama e tal, galera, é ele mesmo, não é nenhuma outra pessoa que você possa estar pensando. Ele ama ele mesmo como a eminência das sombras, e ele não quer se ver triste, ele quer salvar o país sendo a eminência das sombras. Mas agora também nenhum traço dele dava para ser visto.
ou encontrado em qualquer lugar, já que ele desapareceu dali de uma hora para outra. Mas e a partir de agora? O que você acha que vai acontecer? Próximo volume lança logo, cara. Então quais são as suas expectativas para esse volume aí? O que você acha que vai rolar no futuro de Kage no Jitsu Suryakusha? Lembrando que a Zeta ainda tá aí, pronta e tá solta para reviver aí o Demônio dos Diabolos e conquistar a imortalidade pro Cid, transformando ele de fato no Deus do Mundo. Será que ela realmente vai conseguir? Ela vai seguir à frente com isso aí mesmo depois do Fenrir ter sido derrotado? Comenta aí a sua opinião agora, que é maneiro demais, pô, a gente poder dividir opiniões junto aqui e falar sobre o que vai rolar mais pra frente, né? Conversar sobre tudo que vai acontecer, rapaz. É bom demais isso aí. Aproveita também, toca aqui do lado, se inscreve no canal, ativa esse sininho, porque você tem que estar com isso, galera. O sininho ativado faz com que você não perca a notificação quando surgir um vídeo novo aqui no canal de um tema que você se amarra, que você curte. E aí, pô, você pode vir com a gente, trocar uma ideia, comentar e também tá aí assistindo todo o conteúdo direitinho e tá sempre sendo trazido da melhor forma possível pra vocês, né? Tamo junto sempre, galera. Obrigado por essa força incrível que vocês dão aqui no canal. Um beijo no coração, aquele forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Valeu!